Na obra Justiça Divina, de psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, este último destaca, no prefácio da obra, intitulado Ante Allan Kardec, que o Espiritismo cumpre função essencial no mundo, pois combate o materialismo que anestesiam os indivíduos na ilusão da carne. Emmanuel diz que a obra kardeciana é como uma embarcação providencial que corta as águas revoltas com segurança, enquanto os navios que parecem venerandos afundam as esperanças humanas, se entrechocam na fúria dos elementos e multiplicam as aflições, ouvindo-se, por consequência, os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. Ele diz então que os navios, nessa comparação das teorias que vigiam a época, não podem ser apenas construções imponentes, recintos dourados com a função exclusiva de entreter os viajantes, enquanto permanecem indiferentes aos apelos dos que sofrem, mergulhados no caos. E para prevenir os homens contra essa impropriedade, diz Emmanuel que os sábios instrutores, os mesmos que escreveram a introdução de O Livro dos Espíritos, disseram a Kardec: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Demonstrando aí que, independentemente do rótulo da religião, se focamos as nossas mentes e atitudes no Cristo, nos uniremos todos num laço fraterno de caráter mundial. Emmanuel então diz que a obra espírita é como uma embarcação acolhedora, dedicada ao amor do bem. Por isso, seus tripulantes felizes não podem se perder nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Quantos espíritas perdem precioso tempo em discussões inúteis, em palestras científicas, teóricas, enquanto o povo sofre, carente de pão e de uma palavra. Trabalhemos, portanto, os fachos de raciocínio para aqueles que se debatem nas sombras. Emmanuel diz então que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo a nós o dever de dar a ele expressão funcional aos ensinos, além da obrigação de repartir a mensagem de luz entre os companheiros da humanidade. Dessa forma, traçando comentários despretensiosos, Emmanuel preenche essa obra em torno das instruções do livro O Céu e o Inferno. Para tanto, se utilizará de 82 reuniões públicas ocorridas na Comunhão Espírita Cristã na cidade de Uberaba, Minas Gerais, no ano de 1961. Continuando, portanto, a tarefa de consultar a essência religiosa da codificação kardeciana para a própria responsabilidade diante do Espiritismo, na sua condição de cristianismo redivivo. Emmanuel, então, entrega essas páginas aos leitores amigos sem a presunção de inovar as diretrizes espíritas, mas sim com o propósito sincero de reafirmar os conceitos, facilitando o entendimento com a certeza que outros companheiros tão elevados quanto ele contribuiriam também no serviço interpretativo da palavra libertadora de Allan Kardec, suprindo eventuais deficiências
com recursos em louvor da verdade para a própria edificação. O prefácio dessa obra foi recebido mediunicamente em 20 de março de 1962 e assinado pelo próprio Emmanuel. No primeiro capítulo, ainda relacionado à missão do espírita na Terra, Emmanuel trata do bom combate, dizendo muitas vezes que quando retornamos ao plano espiritual depois da morte, frequentemente estamos na mesma situação do filho pródigo descrito pelo Cristo na parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Morremos então e sentimos emoção ao reencontrar os parentes, alegria redescoberta depois de anos de sofrimento. No entanto, apesar da festa de luz, muitas vezes retornamos com o cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração, por conta dos inúmeros erros cometidos na existência. Por fora, sentimos o carinho que nos reúne, por dentro, sentimos remorso que nos castiga. A vanguarda fulgura, a retaguarda obscurece. Êxtase e dor, esperança e arrependimento confundem-se. Ficamos então reconhecidos por aquelas mãos luminosas que nos afagam. Porém, também sentimos vergonha por conta das mãos sombrias que oferecemos. E como a lei divina nos infunde respeito à justiça, criamos uma necessidade íntima de reparar o mal feito, burilando a fim de alcançar a felicidade. Por isso, depois de algum tempo no plano espiritual, rogamos a reencarnação, o retorno à carne, de forma a recomeçar os nossos passos, buscando a tarefa que interrompemos, a afeição que traímos, o dever que esquecemos e o compromisso que menosprezamos. Famintos de reajuste, retornamos. Ele então aconselha: agradece o lugar de prova em que te situas. O corpo doente, o companheiro difícil, o parente complexo, o chefe amargo, a dificuldade constante, tudo são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre, portanto, é o bom combate. Defeito, imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam diariamente. Busquemos, portanto, o aperfeiçoamento individual, como única vitória que não se altera. As nossas conquistas, as virtudes amealhadas, nunca mais são perdidas. Por isso, Emmanuel diz que o aperfeiçoamento espiritual e individual é a única vitória que nunca se alterará. Em toda parte, portanto, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Que assim seja.